Oi, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Eu espero que sim, voltando para esse canal maravilhoso, para esse quadro lindo que é o Cuidando da Alma. E hoje nós vamos falar sobre fé. Você tem fé no seu coração? Será que você tem fé verdadeiramente? Ou você fala que tem, acha que tem, mas não tem? Vamos descobrir. Vamos falar hoje sobre fé e eu separei aqui algumas passagens para vocês, tá? A fé nada mais é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, às vezes, você tá querendo muito que aconteça algo na sua vida, mas você não tem força, não tem condição financeira, não tem condições físicas daquilo acontecer, mas se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Só que muitas das vezes da nossa vida a gente não alcança porque a nossa fé é pequena ou a gente nem tem. Ah, não acredita, né? Então nada se move. Por que eu tô falando tudo isso? Porque de acordo com o que tá escrito aqui, ó, lá em Hebreus 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, faça a prova de Deus, faça a prova da tua fé. Acredita porque vai acontecer. Tem uma frase que eu amo, que eu uso ela faz tempo, que é acredita que acontece, né? Não só acreditar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A fé, ela entra quando você fez a tua parte, não tem mais o que você fazer e agora é só Deus. Nossa, eu tenho vários testemunhos sobre fé na minha vida, desde criancinha, assim. Um deles foi quando eu era pequena. Não sei se eu já contei isso aqui pra vocês. Eu era bem pequenininha e eu lembro que minha mãe tava desempregada, meu pai também, estava passando uma prova terrível quando criança. E aí eu lembro que eu fui pra escola e meu pai tava me levando, eu tava com uma botinha, eu só tinha aquela botinha e ela tava furada. E a rua que nós íamos pra escola era uma rua de pedrinha, sabe essas pedrinhas mesmo? E entrou, eu falei, pai, a pedrinha tá entrando no meu sapato. E aí meu pai encheu o olho de lágrimas, eu falei, pai, você tá chorando? Ele falou, não, caiu um cisco no meu olho. E eu lembro quando eu cheguei em casa, ele falou pra minha mãe, olha, entrou uma pedra no sapato da Denise, eu tinha só essa botinha pra ir pra escola e um sapatinho branco que eu tinha ganhado, que era um sapatinho social, pra ir pra igreja. Minha mãe me levava pra igreja já pequenininha. E eu lembro que na hora de ir pra igreja, minha mãe colocou o sapatinho branco, só que ele era maior que meu pé, então eu andava e o sapato saía. Andava e o sapato saía. Ô, prova, gente. Então, ou seja, o da escola entrava, tava furado, o da igreja saía do pé. Não tinha nenhum que cabia bonitinho. Enfim. E aí eu lembro que minha mãe foi aflita. E eu falei, mãe, tá saindo do meu pé, né, o sapato. E eu lembro que eu pequenininha, gente, eu sei lá, acho que eu devia ter uns 5 aninhos, por aí, eu era bem pequenininha mesmo. E aí eu lembro que, olha como é importante quando o pai ensina o filho, né, com a palavra fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos desde pequeno a servir, né, a Deus. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, que jamais ele vai se esquecer dele. Porque tudo que minha mãe fazia quando chegava na igreja, eu fazia igual. Então eu lembro que ela chegou e ela ajoelhou e orou. E eu pequenininha ajoelhei e orei. Falei, Senhor, eu não quero ver mais meu pai e minha mãe triste, prepara um sapato pra mim. E eu lembro que meu pai tava meio aflito, então ele nem quis ir pra igreja. Sabe quando uma pessoa tá sem fé? Ele tava sem fé e ele ficou em casa. E a minha mãe falou, mas eu vou com ela. E minha mãe foi comigo. E nisso, que eu orei e pedi, falei, Senhor, prepara um sapato pra mim. Não era nem porque eu tava querendo sapato, porque eu era tão pequena, mas acho que eu tava triste de ver os meus pais tristes. E aí, eu lembro que eu orei assim, essa oração de criança, e quando nós estávamos voltando pra casa, eu e minha mãe, olha que loucura. Loucura do céu, né? Quando eu cheguei em casa, meu pai tava, né, provado na cama, ele já tava em pé e falou, Sandra, a Isabel deixou uma sacola aí pra Denise. Isabel era uma menina que eu conhecia quando criança, que minha mãe trabalhava numa sorveteria e a mãe dela tinha uma loja de móveis do lado da sorveteria que minha mãe trabalhava. E ela foi na minha casa, deixou uma sacola. Minha mãe, oxe, que horas? A hora que você estava na igreja. Olha isso, enquanto eu estava orando. O céu já estava preparando todas as coisas, porque né, Deus fala que o nosso coração tem que ser como de uma criança. E meu coração estava puro, né? Era de uma criança. Então, por isso que a gente não pode perder a nossa essência de criança, nem a fé de uma criança. Porque eu orei com tanta pureza, eu acho, né? Que Deus agiu muito rápido. E a Isabel levou as sacolas. Quando eu abri a sacola, tinham 8 pares de sapato. 7 pares a mais do que eu tinha pedido. Gente, na época, olha, eu vou revelar agora a idade. Na época, sabe quando a Angélica fazia sucesso? A Angélica lá do Hulk que tem a pinta? Ela tinha aquela sandália Angélica. Não sei, olha, só quem tiver mais de 30 que vai lembrar disso. Enfim, era o auge. Eu ganhei essa sandália, ganhei Melissa que brilhava e tananã. Sabe, tudo assim, praticamente novo, gente. Ela usou e, tipo, acho que ela tinha muita condição, tinha muitos sapatos e nem deu tempo de gastar muito. Tinha bota, tinha sapatinho pra ir pra igreja. Ai, gente, é tanta coisa. Eu nunca vou esquecer disso. Então, assim,
Eu tive experiências com Deus desde quando eu era muito pequena. Então, se eu não tivesse, né, essa força de vir falar pra vocês a importância da fé, Deus, ele aparece nem que seja no último minuto. Ai, me emociono pra falar, porque se eu fosse contar tudo aqui, não cabe num vídeo. Eu vou ter que ir distribuindo aos poucos do Cuidando da Alma, porque eu tive muitas experiências quando não tinha mais jeito. O Senhor veio e apareceu e fez milagres, assim. Então, a fé, ela realmente faz milagres. Então, não deixa de acreditar, não deixa de ter fé, não deixa de ter o coração puro como o de uma criança. Tá bom? Ai, eu tô chorando de emoção, porque, né, lembrar de coisas, experiências com Deus é muito forte, assim, saber que Ele cuidou de mim, agora vem um filme, sabe? Saber que, sem merecimento, mesmo tão fraco e errante, mas o Senhor sempre cuidou de mim desde pequena, então Ele preparou todas as coisas, né? A gente sempre passou muita prova, sempre, sempre. Lembrei de mais um testemunho rapidinho. Quando eu era criança, os meus pais também estavam nessa fase provados, e eu lembro que eu sempre gostei muito de doce, né? E aí eu lembro que eu falei, ai, mãe, eu queria tanto uma balinha. E aí eu lembro que Deus tomou uma irmã e mandou, gente, uma sacola com tantos doces, tanto doce. Nossa, eu tive várias, inúmeras experiências com Deus, assim. Eu vou contando pra vocês aos poucos, tá bom? Senão o vídeo vai ficar longo. Mas enfim, vamos voltar aqui pra fé. Mais uma passagem da fé que fala assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, tá? Isso tá lá em Coríntios 5:7. Então, nós vivemos pela fé, não só pelo que nós vemos, né? A fé é aquilo que nós não vemos. Mas a parte mais incrível que eu trouxe aqui pra vocês, que é forte essa parte, é lá em Mateus, São Mateus 17, fala sobre a cura de um lunático, no versículo 14. No versículo 15. Olha só que incrível, no versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ela reclamando que, tipo, né, os discípulos não puderam curá-lo, o filho dela. Lá no 17 agora. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazemos aqui, tipo, me traz ele aqui, né? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que nós não pudermos expulsá-los? E aí vem o pulo do gato, no versículo 20. E Jesus disse-lhes: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha que loucura, gente. Essa passagem é muito linda, né? Eu nem lembrava dessa passagem, eu tava lendo, pedindo pra Deus sabedoria do que eu falava com vocês, e eu abri na cura de um lunático. E é muito forte isso, porque, né, ele repreende os discípulos, ele fala: eu não vou estar sempre aqui com vocês, mas eu dei força e poder pra vocês fazerem. E aí os discípulos questionam o Senhor, né? Mas por que nós não fizemos? Por que não? Porque a fé de vocês foi pequena. Porque eu dei pra vocês, né, essa ferramenta, eu dei esse dom, a fé, e com ela você pode alcançar o que você quiser. Só que aí a gente esquece dessa prática, esquece dessa ferramenta, esquece desse dom, esquece desse poder que nos foi dado. E aí vamos deixar o nosso dia, a nossa vida, né, daquele jeito sem fé, quando na verdade a gente poderia ter uma transformação e estar vivendo milagres. Então é isso que eu queria aqui, tá? Trazer para vocês esse testemunho, essas passagens. Reflitam sobre se realmente vocês têm fé, porque nem que seja o tamanho de um grão de mostarda, nem que seja assim, ó, pequenininha, o Senhor faz, tá bom? Amo vocês, estou amando aqui esse quadro, amando a interação de vocês. Comentem, compartilhem com aquela pessoa que precisa de fé, que precisa, né, ouvir os testemunhos, que isso vai ajudar tanto você quanto pra ela, porque a gente tem que transbordar cada vez mais na vida das pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá no meu Instagram, que eu estou sempre por lá, tá bom? E comenta muito, compartilha pra ajudar aqui o crescimento do canal. Eu queria antes que o canal crescesse por questão financeira, sabe? Mas o Cuidando da Alma, eu nem quero que esses vídeos sejam por questão financeira, eu quero mesmo que alcance pessoas, tá? O Deixa de Beleza pra me pagar, mas o Cuidando da Alma eu quero muito que seja mais, que vocês compartilhem por alcançar, tá? As pessoas mesmo. Beijos, até o próximo vídeo. Bye!